Tá ótimo, então. Então, gente, o tema, como vocês já devem saber, é: os animais têm alma? Eu achei muito interessante. Eu gosto muito do trabalho da Irvênia Parado, aí acabei assim que eu vou usar um pouquinho. Não sei assim, quem daqui conhece o trabalho dela, mas eu vou fazer esse paralelo, que a questão dos animais é uma questão assim que desperta em todos nós não apenas uma curiosidade científica, mas também uma emoção, porque muitos de nós convivemos com eles no lar, sentindo afeto, amizade, até o cuidado espiritual. E hoje, então, vamos refletir usando os animais à luz do Espiritismo, partindo do Kardec, e chegando às contribuições da doutora Irvênia Prada. Vou fazendo um paralelo dos dois. Aqui, em Kardec, a gente vai encontrar essa questão no Livro dos Espíritos, tá? Na parte segunda, no capítulo 11, fala dos três reinos, os animais e as plantas, e depois os minerais e as plantas, e os animais e os homens, que são as questões 592 a 610. Aí vamos dar uma olhadinha nessas questões, o que não está passando. Entendeu uma nação. E eu vou usar também esse livro, da Irvênia Prada, A Alma dos Animais. Tá? Esse livro vocês encontram à venda, tudo, é um livro bem interessante. Kardec ele já havia perguntado no Livro dos Espíritos se os animais possuem um princípio espiritual. E a resposta dos espíritos foi clara: eles têm um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo e progride ao longo das eras, embora ainda não tenha consciência moral ou livre-arbítrio como ser humano. Então, Kardec já aponta essa individualização desse princípio inteligente. E aí vamos olhar especificamente algumas questões. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há e sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Quer dizer, então, é que, quando começa a se colocar assim, é muito comum nas respostas dos espíritos que as palavras que a gente usa, às vezes a gente coloca um certo significado à palavra, que aí, dependendo desse significado que a gente dá, alguma resposta pode ser positiva, afirmativa, tudo, porque os conceitos são mais elásticos todos, os conceitos não são está definido, mas a gente tem necessidade de palavras, a gente tem necessidade de classificações. Então, o que ele fala assim, dependendo desse sentido, então você pode entender que é uma alma, mas é uma alma inferior à do homem, mas também a alma do homem é inferior à de Deus, é em escala. Então, o que você percebe por aí, que ele diz assim, primeiro, que há esse princípio, há e sobrevive ao corpo. Então, que já há essa coisa. E se há essa distância tudo, é porque também a alma do animal, como a nossa própria alma, como alma, quer dizer, como nós enquanto ser espiritual, tá? Alma é a designação quando estamos encarnados. Quer dizer, então, nós enquanto espírito, a gente está em evolução. E os animais, da mesma forma, enquanto espíritos, seres espirituais, também estão em evolução. 598. Após a morte, conserve a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Isso a gente vai ver um pouquinho que nesse ponto a Ivênia assim, questiona algumas coisas, tá? Essa questão da consciência, o que é a consciência do seu eu?
e ela vai mostrar alguns estudos que mostram assim, alguns animais já demonstrando que consegue até transmitir conhecimento, estudos que ela faz, que ela vê assim que pesquisadores na área de ciência hoje tem se pesquisado muito isso, que com chimpanzés, tudo que mostraram que eles foram capazes de aprender Braille não, é Libra, né, a linguagem dos mudos, e transmitir a seus filhotes. Então, o que mostra isso. Então, há uma consciência do eu também, quer dizer, aí é tudo a questão de palavra. Que sentido a gente dá essa consciência? Que livre-arbítrio, qual o limite do que é livre-arbítrio? Você acha que o animal não tem nenhum livre-arbítrio? Tem algum, ele pode não ter. Eu estou falando, está em estágio de evolução, estágio que ainda não tem totalmente desenvolvido essa sua parte intelectual, essa sua parte toda. Mas já há aí algum desenvolvimento. 599. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Nessa parte, o que a gente olha sempre assim, que mostra assim, que, assim como nós também, quanto espíritos, somos ajudados no nosso processo de reencarnação e que, dependendo do nosso merecimento, das nossas capacidades, a gente consegue fazer algumas escolhas nesse processo reencarnatório. Os animais também são assistidos, e só que eles dizem que eles não têm tanto esse capacidade de atuarem efetivamente nessa escolha de uma maneira mais completa, mais toda. É o que mostra aí, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O dos animais, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Isso também a Ivênia vem questionar, mas não vou ficar falando não, porque senão eu antecipo o estudo da Ivênia, né? Vamos lá. Os animais estão sujeitos, como é uma lei progressiva? Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Tá? Então, a lei do progresso é para todos. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Tudo em a natureza se encadeia, por elas que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, são muito restritas ideias que lhe farão observar as coisas por um mesquinho e aquenhado prisma. Sabei não ser possível que o Deus se contradiga e que, na natureza, tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Tá? E aí ele responde só assim, quanto a gente ainda desconhece de tudo, de toda essa lei de Deus, sobre a lei do progresso, isso. E aí essa preocupação dele com o animal seriam sempre inferiores, porque ele vem assim os reinos como algo estanque, né? Você no reino animal, você só evolui em animal, ponto. O seu espírito é sempre animal. Mas a gente sabe que não é isso, que a gente faz essa passagem
de aprendizado nos diversos reinos. Então, assim, enquanto animal, você pode até dizer que seja inferior ao ser humano, mas não é que aquele espírito vai ser sempre um espírito de animal e vai ser sempre inferior a um espírito qualquer humano. Não é isso, porque a lei vai fazendo com que a gente tenha essa passagem em todos os reinos e vá tendo aprendizados em cada um desses reinos, e esses aprendizados vão se incorporando ao nosso ser espiritual e tudo vai se completando, tudo vai indo com a nosso futuro, que seria, né? Somos filhos de Deus, e diz assim que somos deuses, né? Que também teríamos isso, embora essa distância ainda seja muito grande, como ele diz, a distância do animal ao homem, do homem a Deus, são grandes coisas, e a gente quer tudo no estalo, a gente quer tudo de imediato, então a gente quer saber duas, três encarnações. Não, gente, são tantas, são tempo é algo tão diferente da nossa dimensão, né? Que fica difícil a gente entender que esse algum dia é bilhões de anos. A inteligência, então, é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. E Vênia Prado, em suas obras e palestras, ela amplia essa compreensão que foi trazida com Kardec, com base nos seus estudos científicos e espirituais. A Irvênia também é espírita e é uma grande cientista e tem se dedicado muitos anos. E aí, basta olhar no YouTube, quem quiser depois aprofundar, tem muitos estudos, muitas palestras dela lá. Alma em sentido amplo. Ela explica que os animais possuem alma, entendida como princípio espiritual individualizado, que sobrevive à desencarnação. Esse princípio continua sua evolução em planos sutis da vida espiritual. E ela já coloca um pouco diferente de Kardec isso, que também ele tem uma evolução na vida espiritual, tá? Continuidade da consciência. Embora em estágio anterior ao do ser humano, Ivene ressalta que há indícios de consciência, memória e afeto no psiquismo animal, o que sustenta a ideia de que seu espírito carrega experiências de uma vida para outra. Então, diferente disso, de dizer como se nada fosse aproveitado que ele não tem, essa coisa não, mostra que consegue trazer isso, o que faz muito sentido, né, gente? Não, se você, quer dizer, assim como a gente não lembra de encarnações anteriores, mas quando no plano espiritual a gente consegue lembrar o que for útil, tudo, o animal da mesma forma também, ele não quer dizer que ele vai ter a consciência enquanto encarnado de todas as encarnações, assim, a gente também não tem. Mas que isso não quer dizer que ele não tenha guardado essa memória e afeto, sensibilidade e vínculos. A autora destaca que os animais são capazes de sentir dor, prazer e principalmente afeto, laços que não se rompem com a morte, pois são parte do seu patrimônio espiritual e formação. Então, ela mostra que, assim como a gente, eles sentem essa dor, sentem prazer, sentem afeto, e que esse laço não se rompe, tá? E que se incorporam ao ser espiritual. Papel na evolução. Segundo ela, os animais estão em processo educativo rumo à razão e autoconsciência, sendo preparados pela lei divina para, em um futuro ainda distância, alcançar a condição humana. É o que eu digo, que aquela pergunta do Kardec fica pesada, quando diz assim, poxa, como um Deus, sendo um Deus justo, coloca o animal como algo sempre inferior. Não, o animal também está em evolução e nós já fomos animais. Então, o que ela mostra é isso, assim, algum dia também a gente passou por essa etapa e os animais vão alcançar a condição humana, tá? Assim como a gente vai alcançar algum dia também essa condição de espíritos perfeitos, né? Então, assim, tudo é uma questão de tempo, de escolhas, de comportamento.
Portanto, na visão de Irvênia, os animais têm alma, entendida como princípio espiritual, imortal e em evolução, igual a gente. A gente também temos a alma como um princípio espiritual, imortal e em evolução, e se individualiza após a morte, vivencia aprendizados e progride, sempre sob a amorosa condição das leis divinas. Então, isso ela mostra assim que pode haver diferença do estágio em que a gente está, mas que da mesma forma tem um princípio espiritual individualizado que está aprendendo, progredindo e seguindo essa lei divina de evolução. E uma coisa assim que a Irvênia costuma falar nos seus estudos, assim, coisa que eu acho que realmente faz para mim todo sentido, enquanto esse tipo de questionamento que os animais têm alma, assim como na época do Kardec, tudo se questionava se os escravizados tinham alma, se viam, né, os escravizados como algo inferior, e colocavam, na verdade, uma manipulação de poder de elites, tudo dominantes, que pretende com isso, ao esvaziar isso, se colocar numa posição de tutor desses seres sem alma, seres inferiores, seres, né, colocando entre aspas. Então, assim como colocou, assim como já foi questionado também se as mulheres tinham alma, né, se as mulheres também tinham capacidade de raciocínio e livre-arbítrio, tanto que eram tuteladas também pelos pais e depois pelos maridos, eram incapazes de gerir seu próprio patrimônio. E tudo isso mostra assim uma questão de dominação, de poder. E aí tem que se olhar com cuidado quando se questiona esse tipo de coisa, se isso, na verdade, não é um instrumento para que permita que se faça o que se quer com esses seres, porque seriam seres inferiores, seriam seres que ainda nem estariam ainda com capacidade de sentir emoções, de sentir, não é assim, então pensar um pouquinho nisso. Por que que se questiona isso? Porque assim, todos os estudos da IRVN, todos os estudos cientistas hoje vêm desenvolvendo, mostram no sentido de que sim, que os animais estão em processo educativo, evolutivo e que são capazes de vários aprendizados. Tem estudos, por exemplo, que já viu também com papagaios, mostrando que alguns papagaios sabem o que estão falando, que não estão ali só repetindo mecanicamente. Então, assim, isso é muito interessante quanto a ciência avançou nessa parte de buscar entender, né? Isso. E, bom, não estou conseguindo avançar, deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, foi. Então, vou trazer alguns exemplos que a Ivênia cita nas suas palestras. Ela sempre está conciliando ciência, espiritismo e relatos mediúnicos. Ela cita vários relatos do Chico Xavier. A Ivênia lembra que o Chico Xavier recebeu comunicações mediúnicas de animais desencarnados. Mostra que, então, eles, mesmo no mundo espiritual, enquanto encarnado, eles conseguem ter lembranças do que foi a encarnação e se comunicar. Há cartas psicografadas de cães, por exemplo, trazendo mensagem de afeto a seus tutores, demonstrando memória, reconhecimento e continuidade da consciência. E, quer dizer, e afeto também, né? A preocupação de a mensagem de afeto deles para os tutores mostram como eles se importam, que é a questão que se questionava, né? Se eles teriam só alguma capacidade de manter esse laço, e mostra que sim, que eles se comunicam e mostram isso. Isso reforça a ideia de que o princípio espiritual dos animais sobrevive à morte física. E ela conta também que o Chico tinha um cachorro, tá, o chamado Sultão, e que quando o Sultão desencarna, que o irmão do Chico vem buscar recepcionar o Sultão.
Então, mostra assim como também são acolhidos por espíritos afins, como assim, eles são ajudados. Então, assim como nós. E eu vi um livro, eu não estou lembrando agora o nome, é, em que mostra assim animais, o animal de estimação vindo recepcionar o seu tutor quando o tutor desencarna, um animal que já estava na espiritualidade e é ele que vem, que mostra, faz essa assim, essa recepção do mundo espiritual do tutor. Então mostra assim que eles tem essa, que não é aquilo que, como Kardec achava, que era quase que instantâneo, né? Desencarnava e já encarnava porque eles não teriam o que aprender, o que estar fazendo no mundo espiritual. Então, a gente desconhece um pouco como é ainda esse mundo espiritual, como é que assim que a gente já vê atualmente, assim, livros que mostram como tem colônias espirituais para crianças, a gente sabe que as crianças também estão sendo com toda uma tutela especial quando desencarne. Eu não tenho, pelo menos, conhecimento de como seria, se teriam colônias equivalentes para animais, mas tem vários casos que ela mostra, principalmente destes relatos com Chico, de que eles estariam alguma permanência que não é esse reencarne imediato. Então, que eles estariam por algum tempo no mundo espiritual. O reencontro no plano espiritual. Ela comenta casos relatados por médios confiáveis em que pessoas desencarnadas encontram animais de estimação no mundo espiritual. Muitos relatam que esses animais permanecem junto a seus tutores, proporcionando alegria e conforto como parte da experiência evolutiva de ambos. É, isso que às vezes assim, a pessoa era só pegar dar um animal, não tinha nem ninguém próximo, tudo. Então, olha que lindo, você chegar no mundo espiritual e ser acolhida pelo seu animal de estimação, né? Pelo animal que estava ali, que para quem você viveu, assim, teve toda uma relação de afeto, né? E essa relação existe, né? Quer dizer, existe dos dois lados, existe tanto dos seres humanos para os animais, como dos animais para os seres humanos, mostra assim que essa via assim não é só numa direção, tem as duas direções. Experiências de quase morte e aparições. E vêem sido testemunhos de pessoas em estado de quase morte que dizem ter visto seus animais já falecidos, aguardando-as em ambientes luminosos. Esses relatos, para ela, são evidência de que os vínculos afetivos não se perdem e de que o animal mantém uma identidade espiritual após a desencarnação. Então, novamente, essas experiências de quase morte mostrando que não há essa reencarnação compulsória imediata, que eles permanecem. A gente ainda não tem muita ideia, muita coisa descrita sobre como seria essa permanência dele na erradicidade, mas que eles permanecem por um tempo. Ciência e sensibilidade. Do ponto de vista científico, Ivênia lembra pesquisas em neurociência comparada que mostram que mamíferos, aves e até alguns invertebrados possuem estruturas cerebrais ligadas à emoção e à memória semelhantes às humanas. Isso sugere que há uma base biológica para experiências de afeto, consciência e aprendizado, o que dialoga com a visão espírita de um princípio espiritual em evolução. Então, olha a Ivênia trazendo a ciência para confirmar o que ela obtém através de médios confiáveis, o que ela obtém. Então, ela junta tudo isso. Então, quer dizer, o estudo dela também tem uma base científica, como Kardec sempre falou, que acompanha-se a ciência, acompanha-se novos conhecimentos que possam ser trazidos e que possam aprimorar ou até mesmo modificar alguns conceitos. E Vênia Prada conclui que os animais não são apenas seres biológicos, mas espíritos em jornada, com alma, sensibilidade e destino imortal. O afeto que temos por ele é educativo, tanto para nós quanto para eles, preparando-nos para um futuro de maior fraternidade universal.
Então, a gente, assim, compreendendo isso, é a consciência maior de que tem, né? Que eu, por exemplo, já optei por não comer carne e tudo. É, eu acho que isso é uma escolha individual de cada pessoa. Mas, de qualquer maneira, ainda que faça parte da nossa alimentação, tudo, acho que tem que se ter um cuidado nos locais onde esses animais são criados, para que eles sejam criados em condições mais humanas. Mas assim, que assim, que não dá para se admitir mais hoje que você assim, tem esses maus tratos para coisa. Então, que você pelo menos assim, busque uma luta para que as fazendas, muitas já estão procurando. Outro dia estava vendo nessas coisas que às vezes eu fico vendo na Globo News e Globo Rural, Cidades de Soluções, essas coisas assim, uma fazenda em que eles colocam música clássica para os bezerros, que todos têm um espaço acomodado. Então, quer dizer, sabe, em vez de ser aquele negócio só, sabe, um cuidado no trato desses animais, um cuidado que ainda que a gente ainda não consiga se prescindir dos animais para alimentação, que muitos ainda têm necessidade, mas que assim, se melhore, se busque condições mais humanas, condições em que esses animais não sejam assim torturados tanto quanto que não sejam todos amontoados, que não sejam tratados assim, maltratados. E vários também esportes que são feitos com animais, de touradas, em que gente, é uma tortura para os touros que ali seja um espetáculo para se distrair. Então, que a gente possa, assim, trabalhar na gente esse um lado mais compreensivo de que eles são irmãos da gente, que são animais que sofrem, sentem dor do mesmo jeito que a gente sente, sabe? E então, com respeito, buscar isso, buscar que se brigue por melhores condições. E também até e animais que são abandonados, né? Que se busca assim esse cuidado que temos que ter, né, com outro ser. Então, em resumo, o que a gente faz de Kardec e Rivênia. A visão de Kardec. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os animais têm alma? A resposta é que eles possuem um princípio inteligente, distinto da matéria que sobrevive à morte. Não é a morte humana, não é a alma humana, porque ainda não atingiram a razão nem a consciência moral, mas é um espírito em formação destinado ao progresso. Kardec nos ensina que os animais evoluem passo a passo, passando por experiências necessárias até alcançar o nível humano. A contribuição de Ivênia. Mais de um século depois, Ivênia, que é veterinária espírita, retoma essa questão. Ela afirma que os animais têm alma em sentido pleno, já individualizada, e continuam vivendo no mundo espiritual após a desencarnação. Com base nos relatos mediúnicos, experiências do Chico e também pesquisas da neurociência, Ivênia mostra que os animais possuem memória, afeto e até empatia, sinais de uma consciência e amadurecimento. Ela destaca ainda que os laços de amor entre humanos e animais não se rompem com a morte. Muitos tutores reencontram seus animais desencarnados no plano espiritual, vivência que reforça a ideia de continuidade da vida. Então, em síntese, né, esses dois últimos quadros, em síntese do que a gente fez, o papel evolutivo dos animais. Os animais não estão no mundo por acaso, como nós também não estamos no mundo por acaso. São nossos irmãos mais jovens na escala da vida. Vivendo conosco, aprendem e evoluem. Ao mesmo tempo, nos ensinam lições de amor, lealdade e pureza. Então, é uma via de mão dupla. Você vê que a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente. Na lei divina não há desperdício. Toda experiência conta para a marcha evolutiva. Então, há necessidade de se passar por esse estágio. Conclusão. Assim vemos que Kardec lançou o fundamento. Os animais possuem um princípio espiritual imortal.
E Irvine atualiza e amplia. Esse princípio já é a alma individualizada que continua vivendo na lei, trazendo provas de afeto e de evolução consciente. Se reconhecemos os animais como espírito em jornada, nossa responsabilidade aumenta. Precisamos tratá-lo com respeito, carinho e dignidade. Então, assim, reforça mais essa necessidade, né, de tratá-los com respeito, carinho e dignidade. E aí eu fiz esse desenho dessa loba-guará com filhote para vocês e me despeço. Se alguém quiser comentar e conversar sobre alguma coisa, está aberto. Lourdinha, achei muito interessante a Maria Nassur O Socorro. Socorro, eu acho que Quer falar alguma coisa. pode falar. Eu tirei do mudo, né? Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Então, Lourdes, muito interessante, né? O que você resgatou da Ivana, né? Irvênia. Uhum. Irvene. Então, eu tenho muita experiência assim, com isso, porque eu gosto muito de gato e eu moro, não tenho uma casa, num lugar onde aparecem muitos animais, né? Não só gato. Gato é uma coisa que eu gosto, que eu trato, né? Então, eu consigo ver isso que você colocou, mas muito claro. E eles têm um sentimento incrível quando você sai para ir embora, porque eu não fico o tempo todo lá, e eles escondem. Como a gente era pequena, que ficava com vergonha, ou o pai tinha que sair, a gente. E uma outra coisa também são, vamos supor, os passarinhos, eles têm um respeito um pelo outro, eles não avançam na alimentação. Cada um espera a sua hora. Se um está se alimentando, o outro espera. Ele acabou, aí o outro vai. Entendeu? Então, é uma infinidade de sentimentos que eles têm em vários animaizinhos que aparecem lá. Então, é uma coisa muito bonita, sabe? Muito bonita mesmo. E eu estou aprendendo, sabe? Agora, quanto à parte dos maltratos, nesse lugar, quase ninguém gosta de gato. Então, eles maltratam muito, dá veneno, atira com chumbinho. Então, isso é uma tristeza muito grande, sabe? É, Então, para mim foi muito bom esse estudo, porque você comprova o que eu pensava, né? Para mim, eles têm um sentimento muito grande, sabe? Obrigada, seria isso. que bom ouvir isso. Pois é, eu também concordo com isso. Meu filho tem gato também. E quando eu faço videochamada para o meu filho, o gato às vezes está no andar de baixo, vem correndo, e vem falar comigo, vem participar. Ele ouve a voz e quer Uhum. vir. Eu acho impressionante. No começo, meu filho não acreditava, achava assim, é acaso, não é possível, mas se acha que ele veio por sua causa? Eu falei, veio. Eu estou aqui conversando com ele, deixa eu conversar com ele. Já falei com você, deixa eu falar com. Aí ele ficou conversando, aí até que meu filho se convenceu. Eu falei, é mesmo, mãe. Ele estava lá embaixo, não estava nem querendo nada comigo hoje, e aí veio correndo. Então, assim, Muito bacana. né? É, isso. É Bom, alguém mais interessante quer falar mesmo. alguma coisa? Não, eu só queria comentar, gente, que nós, é, claro que nós não temos que ter entender de tudo imediatamente, né? Mas essa postura honesta de pesquisa em relação e essa coragem de explorar determinados aspectos que muitos poderiam negar, né? Que é o caso da professora Irvênia, dos exemplos que você deu, isso é uma coisa interessante, porque realmente nós temos que ter assim, muita responsabilidade nessa relação com os animais, justamente por compreender, nós, sobretudo, nós espíritas, nós compreendemos que são seres em evolução. Nós temos convicção dessas coisas. Então, mais respeito ainda nós devemos.
E isso é correspondente à ignorância que muita gente, no seu espírito materialista, né, acha que animal é animal e tem que ser tratado como animal e tudo isso. Então, eu me lembro que eu li no livro da Dona Ivone que ela comentou que no mundo de regeneração, esse assunto da relação com os animais vai assim avançar muito mais do que já avançou. Então, aguardemos aí que, no mínimo, a nossa responsabilidade vai aumentar, né? Sim. Muito bom estudo. É muito interessante a gente pensar nisso, né? E na nossa responsabilidade nesse sentido. Então, faço a prece, então. Quem quer Você, mais? alguém quer mais falar alguma Ninguém coisa? mais? Então, acho que É, não. vocês querem chamar o animalzinho para latir ou miar? Pode também, não tem problema. Participar aqui da Pode. reunião, né? E, aliás, a bem da verdade, geralmente a Glorian aparece com a cadelinha dela lá É, e hoje ela ela não entrou. claramente ela participa, ela sabe o que está acontecendo Pois ali, é. fica junto, fica vigiando. Então vamos, se ninguém mais gostaria de falar alguma coisa, vamos ouvir a prece e participar da Ah, prece da pode interromper a Lourdinha. gravação, né? E é verdade.